Eu queria falar hoje sobre uma pesquisa da BBC que diz que as novas gerações, é a primeira vez na história que as novas gerações, elas têm uma capacidade cognitiva menor do que as gerações mais antigas. Pela primeira vez na história, ou seja, era percebida uma evolução onde cada geração conseguia ter uma capacidade cognitiva maior do que as antigas. Só que agora está havendo uma reversão nesse processo. Por quê? Cara, alguns motivos. O primeiro é essa geração digital. A gente recebe tantas informações, a criança ela já nasce ali na internet, e que a gente acha que ela está aprendendo, mas não, ela está sendo intoxicada por informações. Informações cheias de opinião, informações rasas, relacionamentos que são rasos. A gente tem perdido a capacidade de debater. A gente está conversando com alguém e se a gente coloca uma posição contrária, o que vai acontecer? Briga, grito. Por quê? Porque a gente não tem mais capacidade de debater. A Bíblia ela fala assim, olha, ensina a criança no caminho que ela deve andar e mesmo depois de velha ela nunca vai se desviar dele. O que isso quer dizer? Que os pais têm a responsabilidade de treinar as próximas gerações, de preparar, de ensinar. Aí há um tempo atrás a gente ouvia que a gente tinha que aprender com os nossos filhos, mas aprender o quê? Na verdade, essa frase, ela traz por trás dela, né, uma desculpa da minha incapacidade de ensinar, de treinar, de preparar. Sabe? Então a questão digital, hoje, cara, uma coisa que a gente precisa entender, que às vezes parece que é loucura, né? Mas quando uma criança nasce, ela é uma estranha no lar de estranhos. Porque os pais são estranhos para os filhos, e o filho é estranho para o pai, não se conhece. E é nessa troca de conhecimento, né, onde eu vou vendo meu filho, eu vou percebendo ele, eu vou vendo quais são os interesses, os gostos dele, e a partir daí eu vou direcionando ele. Eu vou treinando ele, eu vou preparando. Mas, poxa, a gente tem lá onde a esposa não conhece o marido. Falar para ela fechar o olho, falar com o marido é pelado, falar para o marido fechar o olho, falar com uma esposa é pelado, eles até conhecem. Agora, se você fizer um quiz pegando os interesses de cada um, você vai ver que vão ter vários erros, porque as pessoas elas dividem casas, mas elas não conseguem compartilhar a vida. Esse é um outro problema. A gente vem vivendo o individualismo, que já é falta de pai. E olha, quem fala isso não sou nem eu, nem pastores, e nem igreja, nem religião. Mas das pessoas que percebem isso é Lacan, né? Que essa fragilização, essa fragmentação da paternidade, ela traz esses transtornos, essas emoções fragilizadas e tal. Não que ele achasse que deveria manter essa estrutura paterna também, não, ele não acha isso. Mas porque as pessoas confundem patriarcado com paternidade, déspota com pai. Na verdade, houve um movimento lá no final do século XIX, começo do século XX, para que esse entendimento fosse deformado, né? Que confundissem pai com déspota, paternidade com patriarcado. E aí vai tendo uma desestrutura, uma fragmentação nas estruturas familiares, sabe? Podem falar o que for, mas a estrutura, a base da sociedade está no contexto familiar, que é o universo primeiro do indivíduo, é a família. E se não tiver uma família desestruturada, vai nascer um indivíduo desestruturado. Esse é o problema. A gente está criando várias técnicas, e técnicas podem deixar até as pessoas aptas para desenvolverem funções específicas. Mas a sabedoria, o conhecimento, a maturidade, o feeling, vem do compartilhar, do trocar de ideias, né? Então, olha só que na minha geração mesmo, eu acho que eu fui um dos poucos filhos que fui criado pela minha mãe. Né? A maior parte das pessoas do meu meio, de amigos de escola e tudo, eram criados pelas avós. Né? Mas hoje os filhos não são nem criados pelas avós, porque as avós também estão trabalhando, as bisavós também estão trabalhando. Então eles são criados por quem? Cara, e aí vai lá pela escola, não pela internet. São criados por Felipe não sei o que da vida, né? E pessoas que também ainda estão na fase de uma construção de identidade, querendo imprimir identidade no outro. A gente precisa entender a importância de olhar para os filhos como pais. Os pais precisam começar a assumir as responsabilidades que eles têm pelos filhos. Sabe, hoje o cara quer ser pai, mas quer ser o melhor empresário, ele quer ter os sonhos deles junto com os sonhos familiares, e aí ele não consegue desenvolver nada bem. Não consegue desenvolver nada bem, do mesmo jeito as mulheres. Então a gente precisa primeiro sair desse hedonismo, essa
perspectiva hedonista e individualista. A gente vai se individualizando, se individualizando, se individualizando e a gente vai fragmentando. Então, primeiro a gente fragmenta as emoções, depois a gente fragmenta a razão e a gente começa um processo de involução, não sei nem se existe essa palavra, onde a gente tem mais interação com pessoas que a gente nem conhece, que estão dentro de um aparelhinho aqui. A Bíblia ela fala que os filhos devem honrar o pai e a mãe, mas também ela fala que os pais eles não devem levantar a ira dos filhos. Sabe, eu acho que o que o filho mais deseja é ter um relacionamento de amizade, sabe? Às vezes eu falo, você tem que ser amigo do seu filho. Não, eu tenho que ser pai do meu filho. Ah, mas tem que ser amigo também. Não, tá tudo incluso. Tá tudo incluso no componente pai. Eu não preciso ser mais nada além de pai, eu não preciso mais nada além de mãe, e aí tá tudo incluso. A questão é que como essa compreensão sobre o que é paternidade foi sendo deformada, então a gente não sabe o que é ser, aí a gente fica buscando novas formas de ser, e isso vai dar ruim lá na frente, como já tá dando. É isso.